Em 1994, diretamente do Recife, Chico Science e Nação Zumbi apresentaram Da Lama ao Caos, disco que misturava ritmos nordestinos com rock e hip hop. O som do vinil leva você agora diretamente para o universo do movimento Mangue Beat. O Da Lama ao Caos é um disco que é completamente voltado para o princípio da percussão, assim. Ele abriu uma janela não somente para as composições que eles estavam fazendo, mas para todo um cenário que estava ali. Na época as coisas não eram muito fáceis, mas era muito mais espontâneo. Na música popular brasileira, alguém precisava acertar. Chico acertou, Fred acertou, a gente está acertando. Então, ficaram uma parabólica na lama dos manguezais e entraram em contato com o mundo. E as camelôs, a cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Em 1986, 87, era muito fácil você saber localizar músicos dentro do bairro, porque era uma coisa altamente escassa, assim, instrumentos e todo tipo de envolvimento com conjuntos e banda. Chico ouviu falar de uma banda que ensaiava de uma gurizada e era de Rio Doce também, então ele foi até esse ensaio para visualizar o que é uma banda tocando e tal. E foi aí que a gente se conheceu, eu tinha 16 anos nessa época, e através de Chico eu conheci Jorge. E Chico já era, desde essa época, de 87, que Chico já era envolvido de falar de funk, falar de James Brown dessas coisas, desse lado, do hip hop, da gênese do hip hop. A princípio tocava muitos covers, muitas versões e tal, né? Do que era da diáspora africana, Tutônia, um movimento que em Londres onde encontrava brancos e pretos fazendo ska, fazendo, né, uma música muito mais próxima do reggae também. A psicodelia inglesa, tanta coisa influenciou, né, cara? É difícil lembrar exatamente o que foi o pilar maior, assim, dentro da influência. Na época, Nelson Gonçalves, Jacques Pandeiro e outros tipos de ritmo, mas eu fui criado mais dentro de um terreiro, com a pegada lá. E minha mãe era orgã, hoje não toca mais. E eu fui criado desde 10 anos, e dali foi aprendendo o ritmo, tanto de Ubanda, o Queto, o Jeje, o Nagô e Xambá. Nasceu praticamente dentro de um terreiro, né? Fui criado dentro de um bom terreiro lá. Foi quando veio o Lostal, que veio a banda já com o Chico cantando. Antes do Lostal era Orla Orbe, depois passou a ser Lostal. Lostal já é de 90, 91, que já é um período bem amadurecido. Tem músicas já, tipo como Manguetal, Etnia, que são músicas já dessa época do Lostal. E era eu, Dengue, Chico e um baterista. Você ia pra Recife e você dizia, puta merda, o que esses caras estão fazendo aqui com essa música? O que é que tá acontecendo aqui? E tinha esse grupo que chamava Lamento Negro. Então o Chico começou a fazer flerte com esses caras e tal. Já era uma época que já se explorava um tanto quanto o samba reggae. O Chico encontrou lá suas raízes. O Chico já era mais mulatado, já era mais... Mas era branco. Chegou, encontrou lá os meninos e fizeram uma parceria, acho que sensacional. Então o Chico começou a fazer as primeiras incursões dele de rap com esse formato. Então ele cantava Da Lama ao Caos, ele cantava A Cidade, e o pessoal fazendo a batucada por baixo. Foi quando ele teve a ideia de, vamos juntar as duas bandas, cara, o Lostal com o Lamento Negro. A princípio a gente ficou um pouco marrento, porque aquela situação, né? A gente era meio roqueiro, eu e Dengue. Até que rolava 2 shows, né? Rolava o Lostal separado, depois a intenção. Foi daí que rolou o primeiro encontro. Eu fui um dia com a guitarra e o amplificador lá no Daruê Malungo e ensaiei com ele. Eu não ouvi nada, mas a gente viu que a experiência foi interessante, assim, que pode rolar, sabe? Porque só eu escutei, porque eu botei o ouvido no amplificador e fiquei tocando no meio daquela percussão toda. Eu escutei o que tava fazendo e disse pra ele, eu acho que fica legal, cara. Aí daí naturalmente foram formando as associações, né? A partir daí do que eles já falaram, de juntar bloco afro e aqui e ali. Na verdade, tudo era na sequência da percussão. A percussão sempre foi o carro-chefe. Então fazia praca, 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 pum, tchica, pum, dungu, dungu, tchica, pum, dungu, e aí a gente tocava.
sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Posso sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. A gente foi fazer um show no Teatro do Parque. Era Rigo Barnabé e Chico Sainz. Chico Sainz abria, que foi uma coisa assim, pancada, porque a Rigo era ele e o teclado, sei lá. E pegou logo o Chico abrindo. Então, na hora que acabou o show do Chico, o povo já descia do palco, a banda toda. E foi muito forte esse show, me lembro ainda, assim, a gente com a vontade. Eu lembro que não tinha sido definido realmente quem tocava ou não. Tinha alguns ensaios que o pessoal ia e quem tinha ensaiado não comparecia ao show. Era engraçado pro pessoal. O primeiro show que eu vi do pessoal no Teatro do Parque em Recife, eu não fazia parte da banda ainda, participava indiretamente. Eu vi isso, aconteceu isso, né? Quem tinha ensaiado não estava no show. Então o show foi um caos, assim, mas foi interessante. Nesse dia, esse show do Teatro do Parque foi fundamental, assim, para fazer com que a gente resolvesse... Firmasse essa ideia da hora. A gente precisa juntar menos gente, sabe como é? Não pode ser desse jeito e tal. E na sequência desse aí, teve o Abril pro Rock, que foi definitivo. O show do Abril pro Rock foi super bem sucedido, mas só Deus sabe como, cara. Foi absurdo, assim. Teve briga, entendeu? Não, eu vou tocar esse instrumento hoje. Não, quem vai tocar sou eu e tal. E a gente ficou naquela situação, mas o show vingou. E o Abril pro Rock foi o último show, esse o Abril pro Rock 93. Foi o último show que a gente fez com aquele caos absoluto. Aí foi quando o Chico veio com a ideia de Nação Zumbi. E a gente ir trabalhar mais diretamente as coisas, tipo, regionais da gente, entendeu? Cerebral, é assim que tem que ser maioral. É assim que é. Muda a cabeça e um foguete no pé. Samba, uma coisa, senhora marcada. É da pesada. Samba, 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 samba. Por conta das Nações de Maracatu veio a nominação, e Zumbi por conta um dos primeiros libertadores da América, que era Zumbi dos Palmares, um líder negro. Foi quando a gente enxugou a banda, ficaram 8 pessoas, 3 tambores. A gente chamou Toca, agora você, ele tocava cá. Toca fazia várias coisas dentro da banda, então agora você toca percussão. Que foi a época que ele dividia meio com o Otto. Otto era percussionista da gente dessa época, Lamento Negro. No lugar de Otto. Que Otto foi pra... Exatamente, você entrou fazendo as percussões no lugar de Otto, enquanto o Otto foi pro mundo livre. A nossa política era de alimentar uma certa movimentação cultural dentro do nosso espaço ali. Recife, em 94, era tido como a 4ª pior cidade do mundo. Isso é pesquisa feita pelo DIEESE e tal. E sequer tinha palco para se tocar. Somos, na verdade, desbravadores daquele local ali. Tudo foi crescente, nada, não existia praticamente nada em termos de recursos e possibilidades na cidade. Mas nesse momento, na década de 90, quando começou a se aglutinar essa ideia de mangue, eu acho que era muito proposital essa ideia assim, se a gente não fizer uma coisa em conjunto para as pessoas perceberem o que está acontecendo aqui dentro, isso não vai ter uma projeção, não vai ter projeção necessária para a gente colocar lá fora, que as pessoas prestem atenção no que está sendo produzido aqui em Pernambuco. Eu lembro, eu estava no exato dia quando o Chico chegou e disse: a gente vai fazer mangue, brother. Aí, ninguém leva nada a sério, assim, a princípio, né, velho? Principalmente uma ideia tão absurda. E foi quando ele disse: não, porra, Recife é uma cidade que foi toda construída em cima do mangue, cara. A gente vive de mangue desde que a gente é criança, a gente brinca dentro do mangue, a gente toca dentro do mangue, velho. É foda, a gente vive do mangue o tempo todo. Era muita gente pensante que resolveu andar junto, que resolveu se tolerar, que resolveu, assim, apostar no outro. Tanto que Recife, assim, até esse movimento. Era uma coisa que a cidade queria. Chico morando com o Fred, eles fomentaram toda aquela ideia ali. Fred comprou absolutamente tudo, assim, porra do caralho, velho, é isso mesmo. Mangue, né? Foi feito esse release, 04 já, jornalista, e Renato L, que Lúcio citou anteriormente, era tido como ministro da informação. Era tudo muito calçado naquela linguagem hip-hop, discurso. Que é amigo de infância de Fred. Amigo de infância de Fred. Já jornalista, Fred recém-formado também, já tinha uma estrada de jornalismo. De uma maneira bem despretensiosa, sentado nos botecos ali, nasceu o glossário, Maré Cheia, de andada, que eram os caranguejos quando saem de andada na época de trovão e tal, para poder reproduzir. Enfim, tudo isso foi, né, aos poucos, um show e outro, você começava a dizer, falar sobre isso, sobre o mangue e tal, e foi tomando um corpo até chegar nesse manifesto, que era para festa, e com o tempo, quando foi se gravar o Da Lama ao Caos, aquele manifesto ficou tão importante aos olhos de Chico que tinha que estar atrelado ao disco,
tinha que estar no encarte ali. Obviamente que o Mangue era um movimento pensado para se tomar espaço. Assim, as bandas, elas têm as suas diferenças. Então, você pegar o Mundo Livre, pegar as que saem Nação Zumbi, são bandas, apesar de ter uma mesma ideologia, são muito diferentes. Mas agregado em volta deles também tem um monte de coisas que são muito distintas. Então, a ideia assim, era você ter um nome forte, entender uma ideologia que pudesse defender e marcar presença num determinado mercado. A cidade possibilitou isso. Era muito pequena, então todo mundo se encontrava no centro. Cineasta, artista plástico, músico. E todo mundo tinha várias ideias ali. Pouco dinheiro, muita ideia. E acabava um sujando a mão do outro, nem sempre lavando, ajudando aqui e tal. E concretizando os trabalhos aos poucos ali. Quando degolaram minha cabeça, passei mais de 2 minutos vendo meu corpo tremendo. Quando degolaram minha cabeça, passei mais de 2 minutos vendo meu corpo tremendo. E não sabia o que fazer, morrer, viver, morrer, viver. Aconteceu uma coisa naquele momento em Pernambuco que eu acho que é bem importante. Assim. Elas estavam acontecendo de forma muito separadas. Assim. Você pegar, por exemplo, o cinema pernambucano foi uma força muito importante naquele momento. Né? E você pega o Baile Perfumado. Por exemplo, eu escrevi o roteiro do Baile Perfumado e também estava trabalhando com os meninos ali. As pessoas às vezes pensam, sabe como é que um pegou carona no outro, mas assim foi meio que acaso. Teve um momento que os dois se encontraram, que foi exatamente no Baile Perfumado. Era um corte no cinema, assim, as pessoas ficavam muito chapadas assim, vendo aquilo. Né? Como é que você tinha coragem, não é coragem, como é que aquilo cabia tão bem, porque ninguém tinha tentado antes ser tão radical nesse sentido, assim, tipo de florear o sertão e o cangaço com aquela música, entende? Com aquela força. Na verdade, a gente foi bastante culhão de dizer a gente é brasileiro, é novo e quer tocar música brasileira. Naquela época isso era um tremendo palavrão, cara. Era uma tremenda... Cantar em português. Como até hoje, né, as bandas dos anos 80 que estão voltando agora, ainda ativa, ainda continuam falando mal da música brasileira, entendeu? Por causa do discurso dos anos 80. Então a gente, como banda do começo dos anos 90, diria que a gente foi bem corajoso, assim, de moleque levantar essa bandeira e vir com esse discurso todo da história do Mangue. O que a gente queria era ter feito o disco com o Arthur Lindsay. A proposta inicial da produção, quando a gente pensou, porque Arthur vinha de um background nova-iorquino alternativo, que a gente curtia pra caramba, na época do DNA e tal. E a gente achou que ia ser uma mão fazer um trampo com ele. A gente tinha um contato dele, mas a gravadora não tinha interesse nenhum de fazer esse disco com o Arthur, porque Arthur estava em Nova York, ia ser, quer dizer, um trabalho a mais. Então, o Brasil estava exatamente durante a implantação do CD ainda, era vinil para CD. E para ficar no pacote, eles fizeram, o Arthur tá meio incomunicável, quer dizer, eles nem entraram em contato, mas disseram, o Arthur tá incomunicável, mas o Liminha tá aqui. Aí a gente pensou, né, tipo, o Chico até foi favorável já desde o começo da ideia, falou com o Liminha pelo telefone, o Liminha foi muito simpático e tudo mais. E ele é um cara que também tem muita personalidade, entendeu? Então, tipo, se você não também tiver a sua, a dele vai prevalecer, entendeu? Então, mas a gente teve foi assim, até hoje o Liminha é uma pessoa que reconhece muito a gente, ele sabe o que a gente chegou no estúdio completamente verde, cara. E ele teve essa paciência, isso que foi legal pra caralho, que ele poderia ter dito muito bom, me dá a guitarra aí que eu vou tocar. Como eu sei que ele fez com muita gente. E olha que para gravar esses tambores aí deu muito trabalho para Liminha. Porque Neguinho não estava acostumado nessa coisa da alfaia. Hoje Neguinho tá gravando alfaia aí. Liminha foi precursor assim de colocar com guitarra, até chegar nesse timbre, até chegar nessa hora. Rios, pontes e abertuais, impressionantes esculturas em lama. Anoca, Xeribiribeira, Bom Pastor, é o Ibura, Ibicebe, Torreão, Casa Amarela. Boa Viagem, Genipapo, Bonifácio, Santa Amaro, Madalena, Boa Vista, Dois Irmãos. As ideias da gente eram muito malucas, a gente não sabia o que era um estúdio, então achava que era qualquer coisa. E aí ele fazia, não, vocês estão viajando, tem que fazer assim, melhor. Quando a gente errava muito, ele saía da sala, ele falava, fica fazendo aí. Ele saía da sala e ia dormir, ia correr na lagoa, ia fazer um bocado de besteira, voltava 5 horas depois, estava lá, a gente ainda se enganchando pra gravar e tá no mesmo pedaço, ó, volta aí. Exatamente. Até quando era nesse momento, tudo nascia sempre do orgânico ali, sempre as composições tocando e tal. Quando vinha uma ideia do que era para ser sampleado, um suposto sampler, não, era um só que trazia a ideia do sampler. Muita gente trazia de casa as ideias e tal, mas a gente tinha pouquíssimo contato com tecnologia, aliás, quase nenhuma, por conta de falta de recurso, enfim. E por isso foi chamado Chico Neves, né? A gente mostrou o montante que tinha e onde seria colocado cada
E o cara, claro, também podou, limou umas coisas outras ali para poder caber da maneira certa. Ele já tinha uma ideia de sampler já bem antes da gente. A gente, por ter parte da cultura do hip hop também, já tinha essas ideias, né, de onde seria colocado. Esse estúdio teve 2 momentos. Teve um primeiro momento, onde foi toda a banda, a gente começou a gravar, quando eu tive cachumba, né, e tive que voltar para Recife para me cuidar lá. Então isso levou aproximadamente uns 30 dias. E nesse período, eles gravaram todas as bases e voltaram para Recife também. Tambores, baixo, sampler, tudo que tinha que fazer, eles fizeram e foram embora. Depois voltou eu, Chico e Jorge e gravamos na segunda etapa, que foi onde eu gravei todas as guitarras. Chico gravou as vozes, a gente chamou as participações, na época que foi André Young, do Ira, nem me lembro mais, cara, mas tudo que tinha que fazer depois e mixar o disco, então Chico ficou Neves nós 3. sampler, Chico Neves e tal. Então eu, Jorge e Chico ficamos lá mais 30 dias no Rio de Janeiro com Liminha, concluindo o disco, assim. Esse disco durou quase 3 meses para ficar concluído. O disco, ele tem 14 músicas e a gente entrou no estúdio com, acho que 7 Definida, né? definidas e mais umas 2 que estavam para ser definidas, para se fazer e tal. Ou seja, o estúdio foi um grande parque para a gente, né, entrou com, sei lá, 7 músicas e saiu com 14. Então a gente pôde criar muito lá dentro. Músicas como Lixo do Mangue, Salustiano Song foram feitas dentro do estúdio. Na real, ela surgiu por causa do Ible, né, cara? Ela rolou porque aquele som contínuo da guitarra, ele é devido a um aparelho que ele é um ímã, que ele reproduz uma frequência magnética na corda e ela faz ela vibrar eternamente, entendeu? E Liminha, você já viu isso aqui? Aí eu olhei, não, caralho, aí comecei, aí Chico teve, vamos fazer um batuque com isso aí começou a ideia. Os caras estavam lá dentro do estúdio. Eles já estavam dentro do estúdio pra tocar o tambor. Aí vai, faz uma levada assim. Aí começou a tocar, a gente fez um formato pronto. Computadores fazem artistas fazem dinheiro, Foi uma música que a gente resolveu botar também pra fechar o repertório. Era uma música que a gente gostava de muitos anos, assim, já... A música anterior, ela é dos anos 80. É dos 80 essa música. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! A composição inteira é Chico, com exceção de Lixo do Mangue, Salustiano e Coco Dub, que tem autoria junto comigo, e Maracatu tem certeza ele tem autoria com o Jorge. Quando o gatilho é tão frio, quando que tá na lira, o mundo depois certeiro se põe. O som é de aço, a balesca, tem gente que é como barro, que ao toque de uma se quebra. Outros não, ainda conseguem abrir os olhos e no outro dia assistir TV. Coco Dub foi por causa também de um amplificador que eu comprei específico, que tinha um delay específico, que durante o ensaio eu fiz uma vez, os caras, isso aí dá um coco, não sei o quê. E Coco Dub rolou desse jeito também. Então veio a capa do disco. Quando chegou a realização da capa do disco, eu e Helder Aragão, a gente se juntou para conceituar como seria essa capa. Agora, lembrando que era disco, ele não era para ser, ele não tinha a ideia de ser CD na época, assim. Tipo, todas as proporções do Dalamos o Caos é feito para ser um disco. Então, assim, então a gente imaginou assim, pode a foto dos meninos assim, vamos fazer uma história em quadrinhos que seriam mais ou menos quase postais e alguns lembretes, como se fosse uma história contínua, mas completamente fragmentada. A capa, por exemplo, ela tem uma coisa
aparentemente refinada, mas ela é uma coisa completamente low profile, feita com sobreposições de cópias e depois digitalizadas. Então tinha toda uma brincadeira muito tosca na época de fazer a capa, fazer ela parecer elegante, mas que fosse interessante, tivesse a ver também com a demanda das ideias do movimento Mangue e do disco. E conseguiram colocar ali no encarte aquele manifesto que mostra essa analogia entre a biodiversidade, né, dos mangues e a diversidade cultural que Pernambuco oferecia, que estava muito ali escondido, se esvaindo, pode-se dizer, até esse grito dado a partir dos anos 90. Não fosse esse grito, a gente sabe disso, mas sem nenhuma pompa, com os pés no chão, como sempre, não fosse esse grito, acho que parte da cultura tinha ido pelo ralo. Ela tinha uma fragmentação de ideias, assim, tipo, era você vender uma imagem de um lugar, no caso, o Recife, e ele representado como fosse fragmentos de várias pessoas deixando ali seu recado, ou um cartão postal, um pedaço de bilhete, uma carta, sabe, um quadrinho, alguma coisa, mas tudo representando essa cidade que ela estava se transformando, né? Essa transformação, claro, é mostrada de uma forma exagerada dentro das histórias. Ela tem uma coisa hiperrealista, como vai sendo narrada, mas as transformações são absurdas, tipo antenas que estão crescendo, pessoas que estão virando caranguejo, e tudo isso mandado como um recado muito prosaico. Mas era uma coisa que estava acontecendo em Recife naquele momento, tinha uma mudança muito grande acontecendo, você tinha que avisar as pessoas que estava acontecendo. De que modo avisar isso? Eu acho que essa linha tipo de bilhetes e cartões era o método mais interessante. Surgiu a oportunidade, no ano seguinte do lançamento, em 95, da gente ir para Nova York, tocar no Central Park, Summer Stage. E o que aconteceu foi que Gil ia tocar também na mesma época. E Gil, quando soube que a gente ia participar, ele ligou para a direção do Central Park e pediu: eu quero tocar junto com o Chico Science, fazer uma tarde junto, Gil, Chico Science, Estação Zumbi. E isso fudeu, assim, porque foi um ponto que levou a gente para todos os lados. No momento que Gil compartilhou essa data com a gente, o Central Park estava lotado. Então aquilo foi uma grande janela para a gente. Foi muito bom. Muito importante. Segura essa garrafa, o cavalo já tá feito em casa de vinho do cheia. Olha pra lá, vira a cara da bola, pega uma ficha aí, bota lá na radiola. Depois que a gente fez esse show no Central Park, a gente foi pra Europa e ficamos mais 52 dias. A gente fez 23 shows na Europa e foi daí que a gente plantou nos lugares, assim, a ideia, e isso repercutiu bastante dentro da Europa. Esse disco é uma grande obra de samba, maracatu, sabe? Mas assim, sabe, é um disco que vai reinar em poesia. O Damocal vai ficar sempre como registro de que, antes para chegar nesse último, teve que passar por ele, e aquilo ali, para mim, é muito importante. E esse disco é um disco que esbanja muita espontaneidade. É a gente fazendo o que a gente estava a fim de fazer, do nosso jeito, com o nosso sotaque. Sabe, a gente não precisou mudar nada ali dentro, não precisou enxertar nada. E é um retrato da época ali que a gente passava. A gente era aquilo ali. Você vê que é uma foto antiga, pode escrever. Uma foto antiga, como vê. Mas assim, é um Todo disco mundo muito guarda, atual né? ainda, um disco muito afoito. Afoito é uma palavra que quer dizer muito na frente, pode dizer. E tem uma importância fundamental dentro da música brasileira. Acho que naquele momento foi um refrigério que a música estava precisando, assim. Não que se não estivesse fazendo trabalhos pontuais bons. Obviamente, a música brasileira sempre está sendo alimentada por bons trabalhos, isso é inegável. Mas, assim, faltava uma chacoalhada mais forte, entendeu? Assim, tipo, acho que desde a Tropicália você não via uma coisa bater tão forte, né? Em 1996, Chico Science e Nação Zumbi gravariam seu segundo disco, Afro Cibederlia, e conquistariam de vez o status de grande banda dos anos 90. Mas aí já é uma outra história. Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-te-vi? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Tá, chega. Já deu.